Cristo abunde em seus corações, nas suas vidas. Estamos em continuidade aí ao nosso trabalho de discipulado. Estamos hoje falando sobre o curso A Sentinela de Oração. Como já falamos, toda igreja precisa de um sentinela de oração. Até mesmo os lares precisam de sentinelas de oração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Queria pedir a sua atenção para que você pudesse depositar isso aí, para que possamos aprender juntos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Nós, até no vídeo passado, nós antecipamos aí e falamos sobre a cobertura de oração. O tema hoje da unidade 5 é cobertura de oração. Vamos falar sobre isso hoje, e é muito importante. Todo mundo, todos nós mesmos, sem exceção, precisa de cobertura de oração. Antes de nós falarmos sobre essa cobertura de oração, o que é a cobertura de oração? Nós tínhamos até dito, falando que vimos isso muito em filme. Espero que a gente só veja esse filme, né? E aí estão trocando tiro com o seu inimigo. E ele precisa passar para o outro lado e quem sabe, num dos casos, pegar lá um soldado ferido. Só que aí eles estão atirando contra o seu exército. E aí ele pega para os seus amigos, seus colegas ali naquela guerra e pede para eles darem uma cobertura. Isto é, eles vão atirando em cima do inimigo para distraí-lo, para não deixar que ele perceba que aquela pessoa está indo em uma outra direção. Então a cobertura, então ele fala assim, me dá cobertura, não é assim que se fala, então. A cobertura de oração também é a mesma coisa, né? Então, enquanto estão algumas pessoas às vezes passam por situação tão difícil que às vezes ele não tem a força devida para poder buscar a Deus de forma mais intensa e mais profunda. Aí que entra a cobertura de oração. E outra vez a pessoa está sendo muito bombardeada pelos demônios, pelo inferno, que ele precisa, alguém precisa tomar a frente e atirar contra o inimigo para que ele possa se restabelecer, para que ele possa se recompor a sua energia espiritual. É mais ou menos isso, né? Espero que você entenda. Vamos lá? Cobertura de oração. Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos que a qual fala sobre a cobertura de oração. Em primeiro lugar, nós vamos ler aqui no Salmo 121, versículo 5 e versículo 7. O versículo 5 fala assim no Salmo 121. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Verso 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O primeiro tópico aqui é falamos sobre protetor. O verbo no hebraico ramá, né? Então é protetor. 4 vezes o Espírito Santo usa a palavra ramá para nos garantir sua proteção. A palavra em português proteger vem de duas raízes no latim: pro, que significa antes, e tego, que significa cobrir ou defender contra o inimigo ou ferimento. Uma das palavras para proteger Uma dessas palavras de proteger é através do sentinela, do chamado do sentinela. Então, proteger aqui é exatamente cobrir alguém, defender alguém. Então isso é cobrir. Então é só deixar claro que a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne. Aqui estamos falando sobre um trabalho de oração contra o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo Satanás e os seus demônios. Então,
O nosso trabalho é cobrir as pessoas, proteger as pessoas, né, do perigo que a qual o diabo lança seus dados, lança a sua, e se investe contra essas pessoas. A outra palavra também para falar sobre cobertura é manter e o mantenedor. Vamos lá. Adão é mencionado no capítulo 1. Foi instruído para manter Ramá, o jardim, lá no capítulo 2, versículo 15, né, de Gênesis. Ele era o sentinela, designado por Deus para proteger o que foi dado, mantendo a serpente longe, distante, né? Esse era o trabalho do nosso amigo Adão, que acabou não cumprindo o seu dever. Então, amados, o nosso dever também hoje é a mesma que foi dada a Adão. Manter o Satanás, manter os demônios longe da nossa atividade dentro de casa. Existem maneiras que a qual precisa fazer isso. Por exemplo, televisão, videogame, internet, aconselhar determinadas amizades, a qual ele fica de olho, né? Um sentinela é aquele que fica, como já aprendemos, ele fica em vigilância. Então ele tem que ter a percepção, a visão de Deus do que está acontecendo ao seu redor. É por isso que é importante esse estudo para você. Também ele não vale somente para a igreja, vale também para nosso convívio, seja nossa casa, seja nosso emprego, aonde for. Nós somos sentinela. Então, manter a serpente afastada dos nossos jardins é a atribuição básica das sentinelas. Atribuição é um termo muito apropriado e revelador. Os presentes de Deus também são atribuições a nós. Deus nos deu algo. Deus deu a sua família, Deus deu o seu emprego, Deus deu muitas coisas. Então agora cabe nós mantermos a serpente longe disso tudo. E é claro que é só feito isso pela ajuda do Espírito Santo. Precisamos nos relacionar mais com ele. Frequentemente ele frequentemente falou sobre dar, né, Canaã para Abraão e seus descendentes. Você observa lá, né? Então que acontece, Deus chega para Abraão e promete Canaã. É por isso que o povo de Israel, eles hoje lutam pela sua terra, porque eles têm consciência disso. É por isso que existe uma diferença enorme entre a igreja e Israel. Israel tem consciência da sua fé. Eles têm certeza. O único problema deles é que eles ainda estão aguardando o Messias. Mas a história, né, conta que eles vão crer em Jesus como Messias. Mas a igreja, parece que ela não vive esses momentos de buscar ao Senhor, de lutar pelos seus ideais, pelo seu terreno, o terreno que Deus deu para nós. Às vezes estamos aí deixando que até mesmo as pessoas colocam, os traficantes fazem os seus trabalhos, botam suas bocas no nosso portão. Não, a gente não vai expulsá-los, mas nós temos uma pessoa que pode fazer isso, que é Deus. Nós temos que manter isso, se eles vieram até nós, porque nós demos lugar. Se eles estão operando na nossa cidade, porque nós damos essa legalidade para eles a trabalharem e operarem. Nós precisamos lutar contra isso, precisamos vencer essas batalhas, né? E aqui no Salmo 115, versículo 16, olha o que diz esse salmo: o mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ela confiou ao homem. Deus confiou tudo essa terra aqui, tudo da terra, confiou a nós. Então tudo de ruim que acontece nessa terra, culpado não é Deus, como muitos têm, né, pensado assim, culpado ao Senhor por isso, mas não é Deus o culpado somos nós. Tudo que acontece de ruim, é por isso que às vezes nós somos contra. Eu vou sempre mencionar isso, eu sou contra uma manifestação, crente fazendo manifestação, crente fazendo greve.
né? Crente se diz salvo, fazendo revolução, brigando na internet, discutindo sobre questões ou questões espirituais, questões bobas. É incompreensível isso. Não dá para poder você entender essa situação toda. É sinal que não estão voltadas unicamente para a palavra. Não entenderam ainda o que Paulo ensinou em Efésios 6, o que a Bíblia ensina referente aos reinos das trevas. A penúltima, vamos na segunda agora, estou no meio de Cristo, em batalha espiritual. Vamos falar muito bem abertamente sobre isso. E essa palavra dar, que também é Nathan, significa dar uma carga, uma tarefa, uma atribuição ou posse. Cada um de nós temos uma posse. Nós temos algo, uma carga para carregar. Então aí entra o Nathan no hebraico. Carregar. Então basta a gente carregar. Está pesado? Peça ajuda do Espírito Santo. Então é claro que o diabo vai aproveitar as oportunidades, o desconhecimento. Lembra que nós falamos lá no livro de 1 Coríntios 2,11, que fala que às vezes ele toma vantagem porque nós ignoramos ele? Então temos que tomar esse cuidado, muito cuidado. Deus está atribuindo a mordomia da terra a nós homens. A minha casa, quem manda sou eu tenho que mandar Satanás embora do meu lar, da minha família. E orar, fazer campanha, não sei o que for, dedicado, jejuar, mas temos que expulsar esse demônio. Como Deus atribuiu a Abraão a terra de Canaã. E por isso que o povo de Israel se apega tanto a essa questão de terra. Ele está a briga lá no Oriente Médio. Por quê? Porque a terra é deles, foi dada a eles. Hoje, nós podemos usar isso de uma forma simbólica. Lutar pelos seus ideais, criar uma guerra contra Satanás por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lutar contra ele. E nós temos as armas espirituais descritas lá em Efésios capítulo 6, que nós vamos discutir isso e vamos deixar bem claro isso, bem detalhado, quando nós estudarmos batalha espiritual. Ok? E o Senhor também tem nos dado presente, assim como no nosso caso, como no caso de Israel, também a nós também atribuições. Quem são essas atribuições? Filhos, nosso ministério, as nossas igrejas, nossas cidades, nossas nações e muitas coisas mais que Deus tem atribuído a nós e nós, infelizmente, temos falhado por conta disso. E nós precisamos rever esses conceitos, na verdade. Adão falhou na sua atribuição de proteger o seu presente. Ele perdeu o seu jardim. Israel falhou de várias formas e teve uma coleção de fracassos. Podemos aqui falar sobre isso, mas eu creio que o estudo, o tempo não nos permite isso. Mas se você for olhar para a Bíblia, você faz o seguinte, você pega o livro de Juízes só. O livro de Juízes é mais ou menos isso aqui. Israel caiu, degradou, aí Deus levanta o juiz e levanta Israel. O juiz morre, Israel cai novamente. Aí eles clamam o Senhor, Deus vai levantar um juiz, e assim vai. E o livro de Juízes todinho, ele é dessa forma, uma gangorra. Ele desce, sobe, desce, sobe. E parece que alguns de nós estão vivendo assim, a igreja, em algumas partes, em alguns lugares, estão vivendo assim, não conseguem sobreviver. Ou melhor, só sobrevive, na verdade, mas ela não vive uma vida real com Deus. Deixa eu lembrar aqui, igreja cheia de pessoas não significa nada para Deus. O que significa são pessoas, é o compromisso, oração, trabalho efetivo, ativo dentro de uma igreja. Vamos lá? Terceiro, agora vamos para a terceira hoje, a terceira sobre a cobertura de oração. Guardar e
guarda-costa. Também são traduções para definir as sentinelas. Nós devemos guardar cuidadosamente o que nos é confiado, seja seres humanos ou tesouros espirituais. Queridos, tem uma coisa que Deus vai nos cobrar muito, e de alguma forma Ele tem nos cobrado também ainda nessa terra, é justamente isso. Deus confia algo a você, confia algo a nós, e nós não levamos a sério. Lembra lá do capítulo 25 de Mateus, sobre a parábola dos talentos? É preciso que você dê uma lida bem frequente ali, faz uma exegese, uma hermenêutica, que for preciso para você entender. Então nós somos chamados também para guardar, proteger uns aos outros, tanto na questão espiritual quanto também na questão física. Então precisamos fazer isso nessa terra. Nós somos os guarda-costas, escudo, né, cobrindo uns aos outros. É isso que Paulo, é isso que parece que Timóteo, eu vou procurar na Bíblia direitinho, não lembro agora, mas que Tiago, parece que me falei memória, que fala que devemos orar uns pelos outros. Então a oração é isso, ela é uma questão de mão dadas. Você dá a mão e começa a clamar um pelo outro. Olha o que diz, Paulo disse a Timóteo, para guardar o que lhe foi confiado, referindo-se ao chamado dele e os presentes que Deus tinha dado a Timóteo. Então, queridos, eu fico triste em saber que que o diabo tem conseguido muitas coisas no nosso meio, na nossa cidade. Hoje nós estamos em época de política. Em vez de nós ficarmos discutindo com quem vai votar, quem é ruim, quem é bom, que você vai ter impeachment, não vai ter impeachment, quem vai sair, quem vai deixar sair, a igreja que deveria ter esse entendimento, poderia se reunir e fazer um clamor pela nossa cidade. Senhor, abençoa a nossa cidade. Intervém, Senhor, na vida das pessoas que vão votar, que a qual o Senhor coloca aquele que o Senhor mesmo quer que esteja lá, não que os homens queiram. É assim que tem que ser conjunto. Aí uma hora o outro vai reclamar, outro vai, é uma briga danada, é uma coisa ridícula. Entendeu? Eu acho isso feio para aqueles que a qual dizem que carregam a verdade. Entendeu? Então temos que tomar esse cuidado, orar mais. Em vez de reclamarmos, ficarmos aí reclamando de tantas coisas, ficar aí falando isso, falando aquilo de político, usando até as redes sociais para fazer. Eu não curto nada disso. Eu leio e choro. Fico triste em saber que pessoas poderiam estar orando, mas estão usando a rede social para falar mal do presidente da República, mal do nosso governador, mal do nosso prefeito. São as autoridades dadas por Deus, não está na Bíblia. Eu vou colocar na tela para vocês, onde está escrito agora aí para vocês lerem em casa, porque eu só estou falando e não estou provando. Eu vou provar agora, eu vou colocar o versículo que vocês vão ler. Vocês dão uma pausa e leem sobre isso. Tá bom sim? Tá combinado? Tá ok. Também, na cobertura de oração tem o porteiro, né? Quando se fala em porteiro, eu lembro de grandes pessoas que passaram pelo meu ministério, que foram grandes porteiros, que ficavam na porta. Eu fico feliz e lembro com muita satisfação dessas pessoas. Eram obreiros fiéis, pessoas dedicadas ao Evangelho, pessoas que brigavam, ficavam tristes e olhavam assim, e oravam pela igreja ficar cheia. Né? Eu tenho uma irmã que eu tenho um carinho muito grande por ela, e não fale mal dela para mim não. Eu briguei muito pela causa dela, espero que aonde ela esteja brigando pela causa dela, porque se não brigar, Deus vai cobrar seriamente essas pessoas. E ela uma vez,
Foi no aniversário de um irmão nosso na igreja, muitos anos atrás, isso, estava iniciando o ministério ainda, era bem antigo no ministério, onde nós estávamos. E ela disse assim, pastor, hoje tem muita gente, né? Se tirasse oferta hoje, ia dar um dinheirinho bom para a igreja. Aí eu sorri para ela, falei assim, meu Deus do céu, ela pensa na igreja, ela faz questão de ficar na porta para poder cumprimentar as pessoas. Então, aí quando eu vi que a palavra porteiro aqui, bem minha lembrança, essas pessoas. Outra tradução das palavras que define sentinelas, no sentido de proteção, é a de porteiro. Assim como os sentinelas de antigamente guardavam portões, portas das cidades ou vinhas, também nós guardamos a entrada. A entrada é fundamental. Depois que entra, já era. Tem uma propaganda muito antiga, que eu não lembro também agora. Eu esqueço muitas coisas, de fato, mas eu lembro de detalhes de algumas propagandas. Só não lembro quem são elas. E aí eles trancou tudo, botou fecho em tudo na porta, e quando ela olha para trás, estava o ladrão lá atrás. Depois que trancou a porta, é que ela foi ver o ladrão. E assim acontece com o nosso também, né? A gente deixa, o problema todo é a entrada. Temos que guardar a entrada da nossa casa, da nossa vida, da nossa cidade, da nossa família, para que Satanás não entre. Porque depois que ele entrar, para expulsar vai dar mais um pouco de trabalho. Então, para não ter muito trabalho, evita, então corta o mal pelo início, né? Corta logo o mal. Lembra que nós falamos aqui sobre prevenção? Para poder prevenir esse tipo de coisa, tem que ter revisão, tem que estar ligado. Mas a maioria dos casos hoje, as pessoas ficam despercebidas, ficam dormindo no ponto, aí o diabo aproveita. Somos responsáveis e devemos ser capazes de determinar quem ou que pode entrar em nossas casas, nossas igrejas e nossos lugares. Intercessores e pastores, nós somos porteiros, não somente dos nossos lares e igreja, mas também nas nossas cidades. Se deixarmos de guardar o que entra dentro delas, Deus nos fará responsáveis por estarmos renegando nossa missão. Quer ver um assunto sério que aconteceu na Bíblia? Está registrado no capítulo 32 de Êxodo. Moisés foi para um monte e diz a Bíblia que ele ficou 40 dias, 40 noites no monte. Josué também foi com ele, mas não foi até o cume do monte. Se Josué ficasse, nada daquilo teria acontecido. E deixou Arão para ser o porteiro. E aí acabou Arão sendo influenciado. Esse que é o problema hoje, as pessoas serem influenciadas, né? Pessoas que são fáceis de ser manipuladas. Qualquer coisinha, elas mudam de direção. E acabou que aconteceu aquele fatídico problema, onde adoraram o bezerro de ouro, mas poderiam ter evitado isso. Poderiam ter evitado. Deixaram a serpente entrar, deixaram Satanás trabalhar. E tudo começa quando nós demos atenção, como aconteceu com Adão e Eva, com Eva, lá, que deu atenção à serpente. Também aconteceu com Arão e acontece com todos que a qual dá atenção a Satanás. É por isso que é bom, queridos, que você leia a Bíblia. Quer ver uma forma boa de você conhecer a Bíblia? É fazendo teologia. A teologia não vai te fazer ser santo e nem um grande isso, um grande aquilo. Mas a teologia vai te obrigar a você estudar a Bíblia. Isso quando você estuda teologia com responsabilidade, com dever, com obrigação. Então, faça com teologia, entendeu? Faça com teologia, é muito bom. Se você não quiser, eu tenho sugestões, a gente pode, quem sabe que você está na sua igreja, eu tenho um curso muito bom, né, de teologia aí,
né, lá de São Paulo do Paraná, que eles são muito idôneos naquilo que ensinam, são pessoas responsáveis com a palavra, e não somente tem apenas o básico, tem o básico, tem o médio e tem o avançado, e fora os outros cursos, né, livres, que também tem também nesse curso lá do Paraná. É só você entrar em contato conosco e estamos sugerindo, dando a ideia aqui, a sugestão para você. Mas é uma forma. Eu sempre sugiro que é uma forma de você conhecer a Bíblia. Uma forma de você se integrar na Bíblia. Entendeu? Vamos lá, vamos prosseguir? Quinta, preservar. É outro tópico, outro ponto sobre entendermos o que é cobertura de oração. Preservar, preservador e manter também são definições para sentinela. Na verdade, sentinelas também são funcionários do reino. Elas mantêm coisas, conservando-as em boas condições operacionais. Então, um bom funcionário é aquele que vai cuidar dos seus deveres. Por exemplo, lá no meu trabalho, eu cuido daquilo que me colocou como responsável. Não é grande coisa não, mas eu cuido. Porque você precisa ser... E eu já cuidei de, por exemplo, você vai trabalhar na minha profissão de vigilante, a gente já trabalhamos armado, já trabalhei armado. E eu zelava por aquilo que estava, eu zelava pelo material que a Calma nos dava para trabalhar, entregava intacto para o nosso colega, recebia e exigia também que ele entregasse também em boa conservação. E assim por diante. Os locais sempre limpos, sempre bem aparente. Confiança. Você manter aquilo e conservar aquilo que a qual Deus colocou, que a qual colocaram nas tuas mãos. Isso é ser um bom funcionário. E também o sentinela. É conservar um trabalho dentro da igreja, é conservar a igreja em oração, modificar a igreja. Eu me lembro que quando eu comecei o evangelho, né, e no ano 1986, 88, perdão. E nós começamos o evangelho e lá tinha um grupo, né, que é um grupo de oração de jovens, de evangelismo, e lá nós aprendemos muitas coisas. Deus fez uma grande coisa. Aí aconteceu um fato que me passaram a liderança. Isso eu não tinha nem um ano de crente ainda, queridos. Nem um ano de crente, eu já estava recebendo uma liderança. É uma coisa poderosa, vinda de Deus mesmo. E ali, quando eu recebi o cargo de líder daquele grupo, eu me vi sozinho. Ninguém mais estava ao meu lado. O que eu fiz, querido? Eu fui para a oração. Todo dia eu ia para o dia de reuniões que nós tínhamos, onde nós íamos lá, e eu estava sozinho, e lá eu dobrava o meu joelho e orava. Para resumir aqui, queridos, depois a nossa reunião, que era quinta-feira, passou para terça-feira. Nossas reuniões, ela já estava com presença de mais de 15 pessoas. Nosso trabalho nós fazemos todo domingo, fazemos ar livre, na praça, em esquina, nas ruas. No trabalho abençoado, a igreja, muitas pessoas foram abençoadas, encontraram com Cristo intermédio do nosso trabalho, né? Nas nossas reuniões, Deus batizava com o Espírito Santo. Nós temos uma história belíssima para contar, que eu não posso contar agora, porque eu me empolgo muito e acaba a gente passando o tempo. Tudo é testemunho, referência do que é você trabalhar nesse trabalho de oração. Deixa eu ler com vocês aqui agora, queridos, uma passagem bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 8. Eu queria que você abrisse aí e nós vamos ler o versículo 44 e o versículo 45, né? Então vamos lá. Reis, capítulo 8, 44 e 45 versículo. Amém? Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome.
ouve dos céus a sua oração e súplica e defende a sua causa. Então, aqui nós temos causas corretas são mantidas por intermédio da oração. Temos também um caso muito sério, nós até num vídeo, em unidades atrás, nós conversamos sobre Josué. Mas Josué teve outro problema, né? Ele passa o Jordão e vai agora e conquista uma das cidades mais importantes de Canaã, que era Jericó. E aí, agora, vão se preparar para conquistar Ai. Você que conhece o Brasil, né, e conhece o Brasil, eu moro na cidade de Itaguaí. Eu sempre comparo Itaguaí assim. Itaguaí é Ai. E São Paulo, a metrópole, grande metrópole, é Jericó. Eles venceram São Paulo. Aí eles perderam para Ai. Mas por que eles perderam para Ai? É bom te verificar isso. Eu queria ler contigo aqui no capítulo 7, no versículo 3, você vai ver por que eles perderam agora. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo e não canse todo o exército, pois eles são pouco. Eles subestimaram o inimigo. Eles não se preocuparam em buscar o Senhor, não se preocuparam, né, em pedir orientação do Senhor, porque se acharam o dono da cocada preta. Aí eu venci Jericó, então para mim, Ai, não preciso nem orar. Só que o diabo, ele é astuto. O diabo trabalha. É como o diabo ele soubesse ou de alguma forma estudasse e visse que eles poderiam pensar assim. O que ele fez? E ele foi instruiu eu esqueci um rapaz agora aqui, que ele fosse lá e pegasse, né, o despojo lá de Jericó. E aí o que aconteceu? Eles perderam a batalha, Acã. Ele foi lá e pegou o despojo de Canaã, o despojo lá de Canaã, e foi embora. Israel, se buscasse a Deus, Deus revelaria que não poderia ir para a batalha antes que resolvesse esse problema. E é assim que temos que fazer. Não é porque as coisas aparentemente são pequenas que você não deva orar, que você não deva buscar a orientação do Senhor. Porque as batalhas, o diabo vai sempre... lembra que falamos? Eu vou ler de novo, queridos. É porque às vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe que a qual nós deixamos de lado. Eu vou até ler aqui, como eu estou em casa hoje, irmãos, eu não vou ler na minha Bíblia não. Eu vou ler na outra Bíblia, por quê? Por causa da versão, né? Eu vou ler outra Bíblia aqui. É bom a gente ter bastante de Bíblia, né? É por isso que hoje eu estou aqui pertinho de casa, eu estou aqui no meu escritório, então fica melhor para podermos encontrarmos a Bíblia. Por isso que o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele lembrou desse detalhe agora. Senão eu vou ter que... Vamos lá? Deixa eu ver onde está escrito. Onde está? Né? É 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 11. Você pode aí também abrir na sua Bíblia. Né? Eu até vou trocar aqui, que essa versão aqui é atualizada, é corrigida, é atualizada aqui, atualizada. Eu estou errando aqui, perdão aí a nossa falha. Né? Como nós estamos gravando ao vivo, que a gente não vai cortar, porque eu não corto, tá? Eu não corto mensagem, porque tudo tem que ser feito naturalmente. Olha só, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. É como está dizendo, não vamos subestimar a Satanás. Porque
fazendo isso, ele vai tomar vantagem sobre nós. Quantas vantagens ele tem tomado? Porque a gente às vezes subestimamos as suas ações, as suas obras. Tem que tomar esse cuidado, queridos, para a gente, na verdade, não sermos surpreendidos como Josué foi surpreendido e perder a batalha. Entendeu? Então vamos nós ficarmos alerta, vigilante, seja qual for o inimigo, vamos lá, aquilo que a gente vai, a causa que está aí na nossa frente, seja qual for, lute. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas vamos vigiar espiritualmente. Não. Paulo está ensinando aqui, o espírito, alma e corpo tem que ser preservado. Preservado. Ok? E vamos nós pedimos o movimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Né? Nossas vidas. Vamos lá? Os porteiros e sentinelas não estavam atentos. Os sentinelas dormiram em serviço e a pilhagem aconteceu no caso aqui de Jericó. Vamos lá? A igreja de Corinto tinha permitido que a divisão, a imoralidade e outros caminhos da carne invadisse o seu meio. Nós temos aqui alguns casos, né, infelizmente, que acontece dentro da igreja. Porque Deus pode revelar pecados. Pode revelar pecados. E nós precisamos orar para isso, para que a igreja seja uma igreja pura. Porque hoje existem tantas pessoas fazendo coisa extrema no seio da igreja. Uma vez, um camarada me veio para poder pregar na minha igreja, eu olhei para a cara dele assim, os pessoas já me alertou, não. E ele não pregou não, irmãos. Depois ficamos sabendo que ele estava num rolo feio mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11 diz o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros nos que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado que alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Queridos, a divisão ela é o ponto de entrada para poder Satanás ele fazer as suas obras. Vamos concluir? A Bíblia também diz que a igreja de Tiatira permitiu a infiltração do espírito de Jezabel. Isso é falta de vigilância. É porque às vezes, e talvez a equipe de manutenção da igreja esteja dormindo. Essas coisas vão entrar facilmente. Vamos concluir? O exército voluntário do Salmo 110, você pode ver isso em casa, está sendo posicionado. O treinamento é intenso, mas o fruto é e será valioso. Esse é o grande dia do alistamento e você é parte da igreja contra o qual os padrões do inferno não prevalecerão. Vamos lá. Retire o inimigo da sua casa, expulse-o da sua cidade e mantenha fora do seu jardim. Que nós possamos nos voltar para Deus mais e mais, para que Satanás não mais tome nenhuma atitude contra nós e contra a sua igreja. Eu quero dizer que eu tenho muito aprendido com tudo isso aqui. Pensa que não, eu estou aqui ensinando e passando esse vídeo para vocês
Mas eu estou aqui em espírito de oração, vendo o quanto eu poderia ter evitado coisas na minha vida se eu tivesse uma cobertura de oração, e se eu também pudesse também sozinho, porque às vezes a gente, na verdade, não quer orar por nós, não quer nos ajudar em oração, a gente tem que se virar. Mas às vezes eu fico triste, porque as coisas poderiam ter mudado, não poderia acontecer se, quem sabe, tivesse uma equipe orando por nós. Mas também eu, por outro lado, eu agradeço a Deus porque se eu venci hoje, eu não venci por causa deles, eu venci por causa do Espírito Santo e intermédio de mim e da minha esposa e da oração dela. Nós não temos, uma coisa que eu vi uma vez, que tem coisas que às vezes Deus permite para poder mostrar o quanto os demais são incapazes e quanto nós somos mais capazes. Por um lado, eu ficaria com vergonha de ser tão incapaz de não sustentar alguém. E por outro lado, eu estou satisfeito porque Deus, conjunto com a minha esposa, fomos sustentados por Ele. Eu louvo a Deus por tudo isso, né? Que se você não está enquadrado de alguma forma, precisamos nós fazer uma avaliação, né? Analisarmos a nossa vida para que nós possamos crescer e não permitir que o diabo tome as pessoas queridas que estão ao nosso lado. Às vezes parece que eu nunca fui querido, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Não estou aqui desabafando não. Estou só passando uma mensagem dizendo que eu estou feliz em saber que Deus nos sustentou, né? E que o poder da oração, a cobertura que nós precisávamos, nós tivemos de nós mesmos. Eu e minha esposa juntos, vencemos juntos, graças a Deus. Bora? Então que Deus te abençoe e que possamos sim continuar lutando, continuar avançando, porque seja uma cobertura de oração na sua igreja, seja uma cobertura de oração na sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Convoque a sua igreja para orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, pelo nosso estado. Não permita que o diabo use, né, esses elementos para fazer arruaça, né, para fazer mortes na nossa cidade. Ou talvez não permita que o diabo tome aquilo que Deus te deu. Eu me lembro de uma ocasião, e nós estávamos sempre em oração, e Deus me deu um sonho, uma visão, um trabalho de oração nosso, e mostrou, né, que os anjos estavam ao redor no terreno da igreja. Aí eles estavam em construção nessa época. E aí, um determinado época, chegou um irmão aqui em casa falando para mim que tinha arrombado o quartinho onde nós guardávamos os nossos materiais de construção, o material da igreja. Aí eu fiquei estressado com Deus. Poxa vida, Jesus, o Senhor me mostrou, né, que o Senhor colocou seus anjos lá, e agora me vem essa notícia. Eu não estou te entendendo, Senhor. Ah, não, aí comecei, papai, tudo bem. E o Senhor quieto, ele sempre fica quietinho, ele fica rindo da gente. Aí quando eu cheguei lá, né, o quartinho, na verdade, para quem, acho que muitos poucos vão lembrar dessa história, nesse quartinho, até com um sopro, parecia que era uma das casinhas dos porquinhos, né? Com um sopro, ela caía. E justamente a janela onde eles forçaram é a janela que é onde qualquer um entrar. Só que eu cheguei lá e estava em oração, é claro, sempre estamos em oração nesse aspecto. E quando eu vi, eles não conseguiram tirar a janela, e eu vi o mato, que o mato estava bem alto na época, né, e ele estava muito amassado, como se tivesse alguém caído e pulado, estivesse pulando e caído e saído pisando forte. E o Espírito de Deus falou comigo. Eles viram o meu anjo. Eles viram
o meu anjo e ficaram assustados e fugiram. Depois me contaram que tinha uns vizinhos em frente à igreja e eles abriram a porta numa gretinha e olhando a gente lá na obra. E me contaram isso, e a partir desse dia esse pessoal saíram e nunca mais nós vimos mais a face deles. Então é isso aí, irmãos. Quando você está em compromisso de oração, Deus sempre está no controle, né? Então por isso, essa vai essa mensagem para você, ok? Que Deus nos abençoe a cada dia e que possamos aprender com Deus, aprender na Bíblia como protegermos aquilo que Deus nos confiou. Deus te confiou algo? Lute e trabalhe para poder ficar com eles, para o diabo não tomar isso de vocês, ok? E que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhe para onde quer que você, e vocês forem. E no lembrete, o céu é o seu limite. O amor de Deus Pai, a graça bendita de Salvador de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.